Fazenda São Fernando é uma histórica propriedade localizada na região do Vale do Rio Preto, no estado do Rio de Janeiro. Fundada provavelmente na primeira metade do século XIX por Carlos Teodoro de Souza Fortes e Isabel Fortes, a fazenda teve suas terras concedidas pelo guarda-mor Joaquim Fortes em 1804. A fazenda era conhecida por ser uma das maiores e mais bem equipadas unidades de produção de café da região, situada em uma várzea entre os rios Preto e São Fernando. O inventário realizado após a morte de Isabel, em 1872, revelou dados valiosos sobre a realidade da fazenda naquela época, como edificações, atividades agrícolas e a presença de escravos que trabalhavam nas plantações de café. Carlos Teodoro de Souza Fortes foi agraciado com o título de segundo barão de Santa Clara, mesmo nome da fazenda que havia herdado de sua irmã, a Viscondesa do Monte Verde, em 1867. Após ficar viúvo, o barão transferiu a administração central de suas fazendas para a Fazenda Santa Clara e ficou conhecido por suas extravagâncias e por ter dilapidado a sua fortuna em meio a festas e em eleições. A Fazenda São Fernando é um importante marco da história da região e da produção de café no Brasil, simbolizando o passado rico e complexo da exploração escravista e da produção agrícola da época. A Fazenda São Fernando é uma joia escondida na paisagem rural do Brasil. Acessado pelo belo trecho da rodovia RJ 151, você é transportado para um outro tempo, com a vista das antigas estações de trem e do Rio Preto ao seu lado. Ao chegar em Coronel Cardoso, é possível sentir a presença da fazenda na vida da comunidade, com suas vilas de moradores e suas grandiosas construções, como o bloco de dominância dos laticínios e a casa de força. A porta principal da casa-sede é a porta de entrada para o mundo encantador da fazenda, com o seu platô rodeado por morros e campos verdejantes. Adentrando no complexo, você é recebido por um amplo gramado que já foi o local dos antigos terreiros de café. De lá, você é levado a um lajeado em pedra de mão que cobre uma extensa área até chegar às construções. A casa-sede, com sua imponente presença, é cercado pela Vila dos Colonos e pelas demais construções, incluindo a antiga Tulha, com sua roda d'água e um bloco retangular de arquitetura do século XIX. Cada canto da fazenda é marcado pelos ciclos econômicos pelos quais ela passou, com transformações visíveis na arquitetura e na disposição do terreno. A chegada da rodovia em 1918 foi a principal agente dessas mudanças, fazendo com que a fazenda se desenvolvesse e se tornasse a joia que é hoje. A Fazenda São Fernando é uma viagem no tempo, um lugar onde você pode sentir a história e a beleza da natureza, uma verdadeira joia escondida na paisagem rural do Brasil. Imponência é a palavra que define a Fazenda Santa Clara. Construída entre 1760 a 1780, foi a mais importante fazenda de propriedade do comendador Francisco Teresiano Fortes. A fazenda serviu durante muito tempo para a reprodução de escravos no período colonial. A família Bustamante Fortes chegou à região vindo de São João del Rei e se estabeleceu às margens do Rio Preto, tendo ali um papel de destaque na história e desenvolvimento da região.
O capitão Francisco Dionísio de Souza Fortes Bustamante, pai de Francisco Teresiano, um burocrata da coroa portuguesa, possuía muita influência e, por isso, obteve da coroa uma grande extensão de terra às margens do Rio Preto. Ainda em vida, o capitão desmembrou sua propriedade e entregou as porções de terra à administração de seus filhos e às pessoas nas quais confiava. A construção tem estilo colonial do século XVIII, possui números que impressionam. 6.000 metros de área construída, 52 quartos, 12 salões e 365 janelas, sendo que essas algumas são falsas. Foram pintadas na parte externa da senzala para ocultar o fato de que a fazenda servia para a reprodução de escravos numa época em que já havia a proibição do tráfico negreiro no Brasil. Após esse investimento mal sucedido, a proibição de comercialização de escravos, a fazenda caiu em declínio, mas ainda guarda toda a atmosfera da época. É impossível não se emocionar ao visitar este local. Após a hipoteca, a fazenda foi vendida para o coronel João Honório de Paula Mota e é pelas mãos de seus descendentes que a fazenda é administrada ainda hoje. Ao chegar à fazenda, podemos ouvir histórias da época em que a fazenda vivia seu auge, o dia a dia dos que ali viviam, as regras, as curiosidades e os causos da região. Seu interior ainda conserva o mobiliário e objetos da época, bem como a capela da fazenda, que merece importante destaque por seus detalhes e pelo afresco de Santa Clara pintado no teto da capela. A fazenda também foi palco de cenário para filmagens da minissérie Abolição, de 1989, e pela novela Terra Nostra, de 1999, cenário para a Fazenda de Gumercindo, personagem do Antônio Fagundes. Recentemente, a fazenda foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, devido à sua importância no histórico da região e do Brasil colônia.